Boa noite, vampirentos e vampirentas, sejam todos muito bem-vindos a essa live relâmpago, onde a gente vai fazer a leitura de trechos selecionados do maravilhoso livro Profeta, do escritor, ensaísta, filósofo, poeta, pintor, artista multifacetado, Gibran Khalil Gibran, que é um tesouro nacional libanês, um grande orgulho para todos nós, descendentes libaneses. Vou convidar meu amigo Felipe Damo, que vai nos acompanhar. Vamos lá. Aceita aí, elemento. Fala, Damo. Tudo bem, cara? Oi, Tá tudo me bem? ouvindo? Tudo certinho. Tá me ouvindo direitinho aí? Vou só levantar o volume aqui que tá. Quem sabe faz ao vivo, né? Por sorte, acho que não tem ninguém ainda acompanhando a gente aqui. Depois vamos ver se você usa seus recursos aí para editar o nosso vídeo. Deixa eu ajeitar aqui também. Vai, agora tá chovendo. Esse enquadramento do Instagram é meio estranho, né, cara? Tipo, a gente É, ajeita, tá ajeita, esquisito. ajeita, chega a hora que divide a tela, fica complicado. Vamos então dar boa É, noite à nossa expressiva audiência, né? tu vê que quando a gente chega mais perto, como diziam os russos, a gente fica mais feio, né? Quando a gente vai mais longe, de É, não tem longe, esses filtros para homem, todos, né? de longe, todos parecem bonitos, assim. Mas tu é um rapaz bonito, tu é um príncipe, né, nego? Brincadeira. Isso aí é a nossa plateia aqui, nossa audiência sempre comenta, assim, né? Cara, Nossos vamos fã-clubes. começar a nossa leitura hoje, então, Damo, do Khalil Gibran. Gostaria de fazer alguma consideração, assim, sobre... Cara, eu acho que a gente merecia falar um pouquinho dessa figura, né? Antes de. Tu quer já começar lendo, assim, loucamente? É, eu não Ou tu sei, quer sabe falar que eu acho depois? que às vezes quando a gente lê, assim, sabe, Damo, a gente parece que é meio puro o negócio, né? Daí cria aquele estranhamento na pessoa que está ouvindo, sem nenhuma concepção prévia, mas é que com o Khalil Gibran não dá para deixar isso aí, só fazer a leitura, né? Como a gente tem feito às Não, vezes, né? não, ou vamos fazer depois, então, as considerações. A gente começa lendo e depois a gente comenta no final, pode ser? Pode ser então. Vamos lá. Começa então aí, Damo. Eu começo? Então tá bom. Bom, então hoje, de acordo com o combinado, né, que aqui é tudo, nada aqui é verdadeiro, é só falsidade, né? É tipo Big Brother, né? Então a gente já combinou tudo, isso já tá, né? E, então a gente vai fazer a leitura de alguns capítulos do Profeta, né? Talvez a obra máxima aí do Gibran, ou talvez a mais popular, né? Vai ter gente que vai dizer que não, né? Mas a mais popular, possivelmente. Então eu vou fazer uma leitura de um trecho que fala sobre o ensinar, né? A minha condição de professor aí. Então Damo, disse um professor, oi, deixa eu dar as boas-vindas antes para Suzana Lira. Oi, Suzana, que bom opa, que você conseguiu vir aí. Ela deixou de participar de um compromisso para ver a gente aqui. para Então, assistir. para você, Isso vai aí. ter um capítulo especial para você aí. É surpresa. Então tá bom. Surpresa, né? E eu acho que Floripa, Brasil, eu acho que é um grande amigo meu. Estou desconfiado que seja o seu Éden. Sabe, que um amigo muito culto e tudo mais que está aqui escondido sob a alcunha Floripa Brasil 2023. Então vou pedir para ele se revelar a identidade secreta. Que muito nos engrandece também aqui, né, com a participação. Deixar aqui Claro, que claro. essa live, né, Dano, é interessante a gente falar uma coisinha, né, cara, que essa live a gente faz para os nossos amigos mesmo, né, para prestigiar, para a gente trocar uma ideia, assim, com a participação sempre dos nossos amigos, né? Então, é uma coisa que está sempre em casa aqui, né? E quanto ao Big Brother, cara, é um tipo um Big
Brother, mas só que com gente feia, né? Bom, agora vamos lá. É um Big Brother às avessas, né? E a gente faz para os amigos justamente para quando eles estão com saudade da gente, eles assistirem e matar a saudade e não precisar vir visitar a gente. Daí também não precisa, né? Também tem isso, né, cara? É Nossa, amizade na época da modernidade líquida, como diz o outro lá, né? quanta sensibilidade. Enfim, vamos lá, Damo. Usar essa sua Vamos lá voz de então? locutor aí, voz de jornalista aí, cara, para Muito bem. começar. Então vamos lá, vou ler o primeiro aqui, né? Primeiro, primeiro trecho, né? Não sei nem o que é isso, né? Se é um capítulo, né? Vamos considerar um capítulo do livro, que ele fala sobre o ensinar, né? O profeta é convidado a falar sobre o ensinar e diz assim: então disse um professor, fala-nos do ensinar. E ele disse: ninguém pode vos revelar nada, a não ser o que jaz meio adormecido no âmago do vosso conhecimento. O professor que caminha na sombra do templo, junto a seus discípulos, não oferece seu conhecimento, mas sua fé e seu amor. Se ele for realmente sábio, não vos convida a entrar na casa de sua sabedoria, mas vos guia até o limiar da vossa própria mente. O astrônomo pode vos falar da sua compreensão do espaço, mas não pode vos dar a sua compreensão. O músico pode cantar para vós o ritmo que há em todo o espaço, mas não pode vos dar o ouvido que compreende o ritmo, nem a voz que o ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números pode vos falar das regiões do peso e das medidas, mas não pode vos conduzir por lá. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como quando cada um de vós estiver só perante o conhecimento de Deus, cada um de vós estará sozinho em vosso conhecimento de Deus e em sua compreensão da terra. E é isso aí, cara. Sensacional, hein, Damo? Esse é para você, né, professor Mister Damo. Isso aí é pra gente fazer nossas reflexões, né? Cotidianas. Agora tá contigo, vai daí. Então, Damo, eu vou falar aqui, vou ler sobre o amor. Que é uma homenagem à Suzana, né? Não poderia deixar de ser. Eu amo você, Suzana. Aqui, ó, meio desengonçado, assim, o negócio. Mas é a Faz timidez, né? aquele coraçãozinho coreano, assim, ó. Esse. Assim, ó. Então, sobre o amor. Então, Almitra pediu, fale-nos do amor. Ele ergueu a cabeça, olhou para a multidão, acima da qual caiu um profundo silêncio, e com uma forte voz disse: quando o amor chamá-los, sigam-no. Embora os caminhos que ele percorre sejam difíceis e íngremes, e quando as asas envolvê-los, submetam-se a ele, mesmo que ele possa feri-los com a espada oculta que traz entre as asas. E quando ele falar com vocês, creiam nele. Mesmo que sua voz possa destruir-lhes os sonhos, como o vento do norte devasta o jardim. Pois, assim como o amor coroa-os, também haverá de crucificá-los. Assim como é para o crescimento de vocês, também é para a limitação. Ainda que os acenda às alturas e acaricie os ramos mais tenros que tremulam ao sol, também haverá de descer até suas raízes e sacudi-las ao se arraigarem na terra. Como feixes de trigo, o amor une-os em si mesmo. Debulha e separa-lhe os grãos para deixá-los expostos. Peneira-os para livrá-lo das cascas. Moe-os até a brancura. Mistura-os até torná-los maleáveis. Em seguida, designa o seu fogo sagrado, a fim de que vocês possam transformar-se no pão sagrado para o sagrado banquete de Deus. Tudo isso o amor haverá de fazer até que cada um consiga conhecer os segredos do seu próprio coração e, com esse conhecimento, tornar-se um fragmento do coração da vida. Mas se, temerosos,
buscarem apenas a paz e o prazer do amor, é melhor que lhes cubram a nudez e saiam do limiar da ira do amor. E entrem no mundo sem estações onde irão rir, mas não todos os seus risos, e chorar, mas não todas as suas lágrimas. O amor nada dá além de si mesmo, e nada tira senão de si mesmo. O amor não possui, nem quer ser possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Quando vocês amam, não devem dizer, Deus está em meu coração, mas em vez disso, eu estou no coração de Deus. E não pensem que podem dirigir o curso do amor, pois este, se os julgar dignos, dirige o curso que seguirão. O amor não tem outro desejo senão o de realizar-se. Mas se vocês amam e as necessidades devem ter desejos, que esses assim sejam. Fundir-se e ser como um riacho a fluir, cantando sua melodia para a noite. Conhecer a dor de demasiada ternura. Ser ferido pela própria compreensão que tem do amor. E sangrar de bom grado e contentes. Despertar ao amanhecer com um coração alado e dar graças por mais um dia de amor. Repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Retornar ao lar com gratidão ao entardecer. E, em seguida, dormir com uma prece no coração para os amados e nos lábios um canto de louvor. Muito bem. E eu dando sequência, então, para o nosso momento Rita Lee, já que você falou do amor, né? Eu vou falar do prazer, né? Então, e um eremita que visitava a cidade uma vez por ano veio à frente e disse, fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo, o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos vossos desejos, mas não é o seu fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, em verdade o prazer é uma canção de liberdade. E como gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis vossos corações na canção. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e são julgados e reprimidos. Eu não os julgaria ou reprimiria, eu faria com que buscassem, pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas ele. 7 são suas irmãs, e a mais insignificante é a mais bonita que o prazer. Já não ouviste falar do homem que escavava em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns de vossos anciões lembram-se dos prazeres com arrependimento, como se fossem erros cometidos durante a bebedeira, mas arrepender-se é obscurecer a mente e não torná-la casta. Devem lembrar-se de seus prazeres com gratidão, como da colheita de um verão. Porém, se o arrependimento os conforta, deixais que sejam confortados. E há aqueles entre vós que não são jovens para buscar, nem velhos para lembrar. E em seu medo de buscar e lembrar-se, evitam todos os prazeres, temendo negligenciar o espírito ou ofendê-lo. Mas mesmo evitar é seu prazer. E assim eles também encontram um tesouro, apesar de cavarem buscando raízes com suas mãos trêmulas. Mas falai-me, quem é aquele que pode ofender o espírito? O rouxinol ofende o silêncio da noite? Ou o vagalume as estrelas? E vossa chama ou vossa fumaça sobrecarregam o vento? Achais vós que o espírito é um lago parado que podeis perturbar com uma vara? Muitas vezes, ao negar-vos prazer, o que fazeis é guardar o desejo nos excessos do vosso ser. Quem sabe se o que parece estar esquecido hoje espera pelo amanhã? Mesmo vosso corpo conhece sua herança, e sua verdadeira necessidade e vontade não serão enganadas. E vossos corpos são a harpa de vossas almas, e está em vós fazer com que sua música seja doce ou que emita sons confusos. E agora perguntais em vossos corações, como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom?
Ide aos vossos campos e aos vossos jardins, e aprendereis que o prazer da abelha é colher mel da flor, mas que também é o prazer da flor dar mel à abelha. Pois para a abelha a flor é a fonte da vida, e para a flor a abelha é o mensageiro do amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber do prazer são uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, sede em seus prazeres como as flores e as abelhas. E é isso aí. Eu vou ler agora sobre os filhos. E uma mulher que segurava um bebê junto ao peito pediu: fale-no dos filhos. Ao que ele disse: seus filhos não são seus. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesmo. Chegam por intermédio de vocês, mas não de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Podem dar-lhes o amor, mas não os pensamentos, pois eles têm pensamentos próprios. Podem abrigar-lhes o corpo, mas a alma não, pois a alma deles mora na casa do amanhã, a qual não lhes é possível visitar, nem sequer em sonhos. Podem esforçar-se por ser semelhantes a eles, porém não busquem torná-los iguais a vocês. Pois a vida não segue para trás, nem se retarda no ontem. O arqueiro mira o alvo no caminho do infinito, e com seu poder curva vocês para que ele possa disparar suas flechas rápidas e distantes. Que o ato de se curvarem sob a mão do arqueiro seja pela alegria, pois, assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que se mantém estável. É isso aí. Bom, o meu último dessa noite, depois o Mohamed faz o último dele, é uma homenagem ao Mohamed, né? E é sobre a beleza, né, cara? É sobre a beleza. Olha só que miguelão, hein? É. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde buscareis a beleza e como a encontrareis, a não ser que ela seja vosso caminho e vosso guia? E como falareis dela, a não ser que ela teça vosso falar? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é bondosa e gentil, como uma mãe meio envergonhada de sua própria glória, ela caminha entre nós. E os apaixonados dizem: não, a beleza é uma coisa de poder e horror, como a tempestade ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima. Os cansados e extenuados dizem: a beleza murmura docemente, ela fala ao nosso espírito. Sua voz ilumina nossos silêncios como a fraca luz que tremula no meio da escuridão. Mas os incansáveis dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos vieram os sons dos cascos e o bater das asas e o rugir dos leões. À noite os sentinelas da cidade dizem: a beleza surgirá com a aurora do leste. E ao meio-dia os trabalhadores e os caminhantes dizem: nós a vimos inclinando-se sobre a terra pelas janelas do crepúsculo. No inverno dizem os que estão cobertos de neve: ela virá com a primavera, saltitando pelas colinas. E no calor do verão, os camponeses na colheita dizem: nós a vimos dançando com as folhas do outono, e vimos neve em seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza, mas na verdade só falaste delas necessidades não satisfeitas. E a beleza não é uma necessidade, mas sim um êxtase. Não é uma boca que tem sede, nem uma mão vazia estendida para frente, mas um coração inflamado e uma alma encantada. Não é a imagem que veríeis, nem a canção que ouviríeis, mas uma imagem que vedes, apesar de vossos olhos estarem fechados, e uma canção que ouvis, apesar de vossos ouvidos estarem surdos. Não é a seiva dentro da casca sulcada, nem uma asa ligada a uma garra, mas um jardim sempre em flor e um bando de anjos sempre em voo. Povo de Orfalese, a beleza é vida, quando a vida revela sua face sagrada.
mas vós sois a vida, e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando-se no espelho, mas vós sois a eternidade, e vós sois o espelho. E é isso aí, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito bonito. Em sua homenagem, eu vou fazer sobre a amizade, então, Damo. Isso aí, cara. Obrigado. Na falta de um segundo texto do Gibran sobre beleza, né? Então vai sobre amizade. Vamos lá. Sobre a amizade está logo depois sobre o ensino, né, Damo? Isso. E um jovem adiantou-se e pediu: fale-nos da amizade. Ao que o mestre respondeu: o amigo é a resposta às suas necessidades. É o campo em que vocês semeiam com amor e colhem com agradecimentos. E também sua mesa e sua lareira, pois vocês vão ao encontro dele com fome e procuram-no em busca de paz. Quando o amigo lhes fala com franqueza, não receiem expressar o não que existe na mente de vocês, nem lhe neguem o sim. E quando ele se cala, o coração de vocês não para de escutar o coração um do outro. Pois na amizade, mesmo sem palavras, todos os pensamentos, desejos e expectativas ocorrem e são partilhados com espontânea alegria. Quando se separarem do amigo, não sofram, porque o que vocês mais gostam nele, talvez se revele com mais clareza na sua ausência, como a montanha que não pode ser vista da planície por aquele enquanto a escala. E não permitam a existência de nenhuma intenção na amizade, além da intenção do aprofundamento do espírito. Pois o amor que busca na amizade a revelação de seu próprio mistério não é amor, mas uma rede lançada que só apanha o supérfluo. E deem o melhor que existe em vocês ao amigo. Se ele tem de conhecê-los na maré baixa, também o deixe conhecê-los na maré alta. Pois que amigo é esse cuja companhia vocês só procuram para matar o tempo? Sempre o procurem para partilhar o tempo a ser vivido, porque cabe ao amigo satisfazer-lhe a necessidade, mas não lhes preencher o vazio. E na ternura da amizade, deixem que se manifestem risos e prazeres partilhados, pois no orvalho dessas pequenas coisas, o coração encontra a manhã e se sente renovado. É isso aí, Damo. Muito bem. Damo, a tradução que você tem, quem que é o tradutor do teu... É uma tradutora, é a Bettina Becker. Ah, olha que interessante. O meu é Alda Porto, a tradutora. E eu tive sempre, não tenho mais, o meu primeiro livro do poeta era do Mansur Shalita, que era a tradução clássica. Sim, o famoso, né? Acho que era editora Planeta, né? Sim, sim. Teve muitas edições e hoje tem várias outras edições com várias traduções, né? Todas elas muito bonitas, muito caprichadas, né? Como se o espírito do Gibran realmente iluminasse a todos, né? Com as telas dele, né? Uma coisa assim. Essa edição, cara, eu acho que essa edição do Profeta aí do Planeta, essa do Mansur Shalita, eu acho que todo mundo que viveu os anos 80 teve, junto com aquele outro livro, O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, né? Og Mandino, né? Aquele também. lá também e Fernão tinha... Capelo Gaivota, do Richard Também, Wagner. clássicos, tinha em toda a casa, impressionante, né? Impressionante. Mas é uma edição muito bonita. Eu usei a capa da propaganda, da divulgação da nossa live, que era essa edição. A capa dessa edição, isso. Infelizmente, se tornou quase impossível achar, né? Talvez em sebos você encontre, né? Mas ela não é reeditada mais. Mas vamos falar um pouco mais do homem. Fala um pouquinho pra gente do homem, Khalil Gibran, a história dele, Damo. Então, o Gibran, ele
eu vou começar falando da minha experiência com o Gibran, sem querer ser muito umbiguista, né? Mas para que quem esteja ouvindo entenda como é que eu vejo, né? Eu conheci o Gibran muito cedo, assim, talvez ele foi o primeiro autor. Hoje em dia a gente fala muito assim, em coisas em camadas, em vários níveis, tal. É meio que um chavão falar isso, né? Embora o Raul Seixas já falava isso do Gita lá na década de 70, né? Mas eu fui o primeiro autor assim que ele me fez virar assim, que no começo eu achava que ele era um romântico, tal, e depois eu comecei a vê-lo como um revolucionário, depois comecei a vê-lo como um espiritualista, um místico, né? E depois tudo isso se misturou assim, então é essa visão que eu tenho do Gibran, né? Mas ele nasce no Líbano, né? Ali no sopés do Monte Líbano, vai muito cedo com a mãe e os irmãos, né, para os Estados Nossa. Unidos, ali, fica no eixo Boston-Nova York, ali, e que assim, acho que é muito a história de muitos meninos libaneses, né, desse povo errante aí, assim como você, que anda por aí, né, e depois ele passa um tempo, aos 15 anos ele é mandado de volta ao Líbano para fazer os estudos, né, em Beirute, assim, na época que, meu Deus, Beirute era a Paris do Oriente, né, no final ali do século XIX, começo do XX, e ele é mandado de volta para lá para estudar, e nesse ir e vir morre, acho que uma irmã dele, primeiro irmão, tal, ele volta para os Estados Unidos e logo depois morre o outro irmão e a mãe, né, e aí ele fica praticamente sozinho no mundo, igual aquele livro da coleção Vagalume, né, e ele, depois dali, enfim, começa, na casa dos 20 e poucos anos, já começa a produzir, primeiro como artista plástico, né, depois escrevendo tal, e encontra ali uma mecenas que foi talvez uma grande paixão da vida dele, assim, né, Foi uma meio grande amante platônica dele. até, né? Meio platônica, Depois diziam que não tinha nada, mas depois a biógrafa dele achou 200 e poucas cartas, assim, os caras eram um negócio muito maluco, assim, né? Mas não foi o único caso, né, de amor platônico dele, né? Ele teve outras figuras aí, e algumas que saíram do platonismo e entraram na filosofia moderna. E assim, aí depois ele passa um tempo em Paris, né? Ele vive ali a efervescência em Paris, do começo do século XX, ele fica ali sediado em Montparnasse, ali, pô, cara, no círculo nervoso dos cafés, conhece Rodin, enfim, transita com toda essa galera, né? E depois volta a Nova York, né? Nesse meio tempo, o Império Otomano está se esfacelando, o Líbano ressurge, né? E ele é inclusive convidado aí para o Líbano liderar, né, o Líbano tal, e recusa, diz que não é a dele na política tal, mas acaba voltando para os Estados Unidos. Aí entre idas e vindas, assim, França, Nova York, Boston tal, acaba morrendo muito cedo, aos 48 anos, né, cara? Para os padrões de É. hoje é extremamente cedo. E ali, vamos dizer, dos 25, 28 aos 48, ele vive 20 anos, assim, de celebridade, né? Já bem conhecido, bem traduzido, né? Apesar de ser libanês, ser um tesouro nacional do Líbano, assim, cara, porque o Líbano é composto por judeus, muçulmanos e cristãos maronitas, né? O Gibran vem de uma família cristã e são cristãos maronitas, esses os cristãos do Líbano, né? Ele é amado por todos, né? O libanês tem esse lance, assim, né, de ter essa mais livre pensador, eu acho. Ele é mais apesar de ser uma cultura muito antiga, né, a cultura libanesa, né, fenícia, ela é muito influenciada pela cultura francesa também. Então tem esse lance, assim, que é meio que uma junção de Ocidente e Oriente ali, né? E é o nosso grande tesouro nacional, assim, os libaneses, né? Existem mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano, especificamente. Tanto é que se voltasse todo mundo para lá, ou uma pequena parte dessa indiada toda que está
fora do Líbano não caberia no país que é menor que Santa Catarina, né? Menor que o litoral de Santa Catarina, inclusive. Né? E é muito interessante isso, porque ele é uma figura assim que eu acho que em alguns momentos ele se declarou como ateu, né? E mesmo assim ele tem essa questão da espiritualidade dele, assim, que é... Eu sempre achei que era meio que um paganismo, assim, estilo William Blake, eu acho, até porque a obra dele, a obra plástica, né, as pinturas dele parece muito, né, o trabalho do William Blake, você não acha, não? Sabe, as ilustrações do profeta mesmo, né? Tem essa influência, eu Ele acho. bebe... Tem vários estudos, né, sobre, assim, textos publicados sobre essa relação dele com o Blake, assim, né, do quanto ele conhecia, o quanto ele referenciava ou não, se era uma coisa que eles só estavam vibrando na mesma intensidade, né? Mas há a conversa de que talvez ele tenha sido apresentado a obra do Blake pelo Rodin no período que ele ficou na França, né? Mas de fato tem toda essa parte mística, né? Que é uma coisa muito presente, cara. Quando você olha, inclusive, as obras de artes plásticas dele, é aquela coisa, é aquele negócio meio... Não sei explicar, uma coisa meio Místico, hermética, mas né? ao mesmo É tempo... bastante místico, é É, bastante esotérico, né? E sabe assim, cara, para falar um pouco do profeta, sabe, o profeta foi escrito em inglês, né? Ele não foi escrito em árabe originalmente. As traduções vêm sempre do inglês, porque era o período que ele estava lá nos Estados Unidos. Aliás, ele tem uma grande obra em inglês, né? Então, você vê da versatilidade dele, porque eu acho que ele foi alfabetizado em árabe, ele aprendeu inglês em Boston, depois quando ele volta para o Líbano, ele estuda numa escola francesa, acho que é La Sagesse, alguma coisa assim. Então, quer dizer assim, ele tinha muitos talentos, né? Era uma pessoa especial. O Líbano tem grandes artistas, mas assim, eu acho que o Khalil Gibran tem uma coisa sublime que fala para todo mundo, né, cara? Porque quando a gente fala dele, parece que já vem aquela ideia sublime, assim, da sofisticação mesmo, da simplicidade. Porque ele é simples, né, Damo? Você vê assim que... É igual você falou ali, às vezes a gente tenta enxergar alguma coisa muito maior, mas, cara, o maior mesmo, o sublime é a simplicidade, né? É o que está ali. Para você chegar nesse estágio de falar com tanta eloquência, tanta simplicidade de coisas tão sublimes na vida, e falar para corações de todo mundo, de todas as culturas, assim, cara, é uma conquista assim, sensacional, titânica até, né? É uma coisa difícil que a gente vê em poucos gênios universais, né? Essa é a ideia que eu tenho. Essa sabedoria com que ele trata, assim, que parece assim até tão simples, né? Uma vez eu ouvi falar assim que ele não fala coisas tão complexas, assim, mas tipo, cara, a simplicidade já é uma conquista. Você atingir esse grau de sofisticação onde você pode falar de maneira tão simples e tão direta conceitos esotéricos, né? Porque a obra dele quer me parecer que é esotérica. E esse esoterismo, assim, são coisas que estão ali implícitas e tudo mais, mas que não tem às vezes não tem toda aquela confusão, aquela complicação toda que a gente, como ocidental, ou talvez assim nessa nova era, quer ver, né? Eu acho que o caminho é a simplicidade nos costumes, simplicidade como a gente trata as questões da vida. Isso para mim é o cúmulo da sofisticação mesmo. E eu acho que para mim ele é eu cara vejo, disso. eu vejo assim, Morra, que ele fala de uma maneira que... Bom, primeiro assim, você estava falando, eu estava lembrando uma coisa assim, né, que embora ele tenha sido instruído, né, ele tinha essa capacidade de escrever em inglês e tal, ele sofreu o que muitos não ingleses ou não franceses, né, sofrem, que é não ter a obra compreendida em sua totalidade, né, enfim, né. Nós português, que falamos português, sofremos mais do que nunca isso daí, né, os espanhóis um pouco menos, né. Então ele, acho que foi talvez um dos primeiros, né, a sofrer com isso, né? Muitos críticos hoje dizem que ele foi
subestimado durante muito tempo, simplesmente porque as pessoas não entendiam a profundidade da linguística, né, do que ele escrevia, assim, né? Mas dizer que eu acho fabuloso, porque ele transita num campo que ele está ele tá na prosa, mas ele está na poesia, mas também Prosa tem um quê de poética, né, Damo? Prosa e tem um poética, quê de né? ensaio, né? Tudo é meio que um ensaio, né? Ele fala sobre temas, né? Ele não conta historinha, assim, fulaninho foi lá. Não tem aquela estrutura de narrativa dramática ou épica, né? Assim, de contar uma história com começo, meio e fim, com um conflito, né? Então ele fala, assim, são esses romances romances filosóficos, existenciais, ensaísticos, né? Onde ele transita, então ele consegue misturar tudo isso, né, cara? E é muito bonito, é um negócio que talvez poucos livros tenham isso. O Pequeno Príncipe é um livro que é assim, né? É um livro que fala de uma coisa muito profunda, de uma maneira muito simples e bonita, né? E não é aquela história, é o que está por dentro daquilo, né? Então eu acho que o Gibran tem esse grande mérito, assim, que ele consegue acertar na veia, assim, com essas questões, né? A minha irmã aqui colou um texto aqui que é o Gibran em espanhol, né? Como é bonito também, né, cara? Como é bonito, né? E o Gibran é muito amado aqui por todos, assim. Sabe que em Curitiba tem o memorial do Gibran, né? Tem uma praça que eu acho que fica próxima Próximo ao ao shopping passeio ali. público, o Shopping Miller, né? Que é o Memorial Gibran Khalil Gibran, que vale a pena uma visita quem estiver em Curitiba, passar lá, assim, né? Que é bem bonito o monumento, sabe? E é um monumento da inteligência humana, né, cara? De como a capacidade que a gente tem de aprender as coisas e alguns de nós têm a capacidade de devolver isso de maneira simples, elegante, falando o essencial de uma maneira assim tão brilhante, né? Tão de temas complexos, porque às vezes a gente leva uma vida inteira para entender assim o que são os filhos, né? Por mais assim que você tenha todas essas complexidades da vida moderna, por exemplo, assim, um capítulozinho que ele fala dos filhos, ele tá ali a verdade essencial das coisas, né? Se você entrar em contato com lobos, é isso que você vai receber, assim, as grandes verdades da vida, contada de maneira simples, né, cara, de maneira elegante. Quanto tempo leva para você escrever grandes verdades de maneira simples, né, Damo? Porque tanto você como jornalista, professor, eu como advogado, o desafio que é, às vezes, a gente tratar de questões complexas de uma maneira simples, eloquente, né? Eu passo por isso todos os dias. E aí apreciar o gênio, né, literário, essa prosa poética, que é o estilo dele, assim, parece que alça um outro nível de compreensão, já começa por aí, né? Então, a beleza de um livro vai ser eterna, né, cara? Universal, assim, as grandes verdades. Por exemplo, a cultura ocidental celebra muito, por exemplo, o Cícero, né, cara, como o maior orador romano. E aí você pega aquelas obras dele, aqueles discursos dele. Mas o que a gente não sabe é que o próprio Romano achava o Cícero um chato, né? Tipo, inclusive efeminado, né? E altamente enrolão. Ele era o Miguelão da época. E aí, naquele processo, né, naquele grande processo onde ele se sagra como o maior orador de Roma, para nós, chegou para nós, assim, o advogado do Catilina era o Júlio César, cara. E o Júlio César era um orador, assim, é, fantástico, cara. Fantástico, assim, que um conhecedor da história romana, ele prefere o orador Júlio César do que o Cícero, porque a oração, os discursos do César eram discursos másculos, diretos, objetivos, né? E as pessoas gostavam, vibravam com aquilo. E quando chegava a vez do Cícero, Cosque, Tandem, Abutere, Catilina, paciência, nossas caras já, putz, vem o cara, né? E Coisa o Catilina modorrenta. só é condenado mesmo porque um crime tão grande que ele cometeu contra a República Romana não tinha como passar incólume, né, cara? Era um plano para assassinar senadores, transformar a República Romana numa suposta república democrática, né? Mas o que chega para a gente, talvez até pela Igreja Católica, é essa oratória
cheia de rococós, assim, né? Barroca do Cícero, né? E E eu eu acho acho que que o Gibran tem esse jeito másculo, direto, mas ao mesmo tempo simples e elegante, né? limpo, né? De falar Uhum. que a gente deve valorizar bastante, né? Embora cada tempo carregue em si as suas significâncias, né? O Gibran, em algum momento ali do início do século XX, ele chega a ser acusado de ser rebelde, os seus escritos, chega a ter livros queimados em Beirute, né? Porque era muito liberal e tal. Então tu vê que é hoje uma imagem que a gente até não consegue encontrar isso, né? Pro nosso tempo, né? A gente olha assim, tá, mas onde que está escrito isso, né? Mas É porque, então, de alguma por isso, maneira, ele se associou com aqueles jovens turcos. Eu não lembro direito dessa isso é. passagem na vida dele, mas ele foi convidado pelos jovens turcos e ele não aceita, né? Mas mesmo assim, até chegar a notícia verdadeira, né? Mas para dizer que então, às vezes, os tempos eles trazem isso, né? Eles têm os seus suas compreensões, né? Às vezes a gente está muito deslocado e não consegue se colocar, né, nesse lugar e não tem nem meios, né, de se ver nesse lugar, né? Talvez tenha acontecido com ele. Mas de qualquer maneira, a obra que ficou é essa obra gigantesca e né, com vários livros, né? E sendo, acho que o profeta o mais famoso de todos, né? Então é isso aí. A nossa proposta hoje era fazer uma pequena leitura, né? De alguns trechos selecionados. Dá vontade até de ler mais coisas, né? Mas assim, a gente Deixa. acabou, a gente acabou privando a nossa audiência aí da leitura do Gibran para ouvir a gente falar, né? Porém, de qualquer sorte, não se desesperem. Quinta-feira nós vamos fazer uma live sobre Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle e a obra Sherlock Holmes. Vai ser muito legal, né, cara? Nossa, que boa ideia. Isso. Essa ideia do Damo de Que fazer já isso é está no sensacional. Tem tanta que já coisa está para no nosso falar, né? ciclo, no nosso ciclo de lives de fim de ano, né? Nós também, assim como as emissoras de TV aberta, estamos entrando numa programação, né? Do, do, do Vampire Readings de fim de ano, que vai culminar com a chegada do Papai Noel, né? Lá no dia 24, no nosso canal. Botem as crianças no Instagram para ver, né? Mas até lá a gente vai anunciando uma série de lives aí, começando com a de hoje, seguindo já quinta-feira, daqui a 2 dias, não vai dar nem tempo, né? Já com essa do Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e tudo, né? Esse combo que se E transformou, essa coisa para fechar, gigantesca. para fechar com chave de ouro também o nosso ano aqui, a terceira temporada do Vampire Readings, que a gente fez um ano na semana passada, e por pura preguiça a gente fez uma live para comemorar. A gente estava trabalhando muito também, né, Damo? Vamos A fazer sobre os rebeldia, livros. a rebeldia Vamos inata, fazer. né? Que a gente faz quando tá afim também, né? Essa live aqui É isso aí. surgiu agora há pouco, aí, uma hora atrás, e a gente decidiu fazer. E para fechar o ano com chave de ouro, então, Sherlock Holmes, nessa quinta-feira, e na próxima, um especial sobre o Sir Richard Francis Burton. Esse vai ser de arrebentar também, ainda. Esse aí, cara, tem que participar aqui. Eu acho que vai ser tão especial que a gente nem vai deixar depois do feed isso aí, cara. Então você vai ter que estar presente para ouvir isso aí. Depois não vai ter mais volta, né, cara? Mas Isso é isso aí. aí. Meu irmão, obrigado pela companhia a todos que participaram aqui com a gente, Giovanni, Viviane, Suzana, minha irmã Marian, o Martins aqui, o Zé Martins, pô, faz tempo que eu não vejo, um abração para ele aqui também, para todo mundo que compareceu aqui, tem New York Martins, Andréia Bordim Fotografia, alguns amigos novos, Samuel da Costa, que sempre participa aqui também, né? É isso aí, Temos que pessoal. chamar uma hora, temos que chamar uma hora o Samuel para bater um papo com a gente aqui, né? Sobre Vamos, cara, todo, vamos, todo isso o aí. trabalho dele aí. Meu sobrinho aqui, Eliseu Sirico, também, que está acompanhando a gente direto. Vamos lá. Alice Barbeta, meu amigo Éden. Tamo junto aí.
Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esperamos a todos aí na quinta-feira. A gente é meio tosco aqui, às vezes a gente se atrapalha tudo. Mas o lance é esse mesmo, né, Dama? Tosquice, cara. Tipo, simplicidade, desculpa, sofisticação na nossa simplicidade aqui na nossa live. A gente vai subir essa live daqui a pouco, vai estar disponível aí nos nossos feeds, nos nossos perfis e também no Instagram, se a gente conseguir editar, né, Dama? Porque desse jeito não dá para ir também. Dá um jeito aí, nego, de editar tudo e ficar bonitinho para ir também pro YouTube. Um abração, meu irmão, um abração. Obrigado pela homenagem. Um abraço, gente. Boa noite. Aí, quinta-feira. Um abração a todos. Estamos juntos sempre aí, pessoal.